algo a mais do que falamos na semana passada. Lucas capítulo 5. Semana passada falamos sobre uma voz de comando. Uma voz de comando. E hoje eu quero falar sobre essa mesma passagem. E quero ler algumas outras passagens com vocês. E quero falar um pouco sobre algo que está ali naquele texto, que tem que ser destacado também no nosso coração. O tema da minha mensagem é critérios de eleição de Jesus para o apostolado. Critérios da escolha de Jesus para o seu time de liderança. Olha que interessante, em Lucas capítulo 5, fala algo muito importante. Todos acharam Lucas 5? Lucas capítulo de número 5, versículo de número 1 em diante. Critérios da eleição de Jesus para o time apostólico, ou critérios da eleição de Jesus para sermos seus discípulos. Olha que interessante, irmãos. Eu notei algo aqui maravilhoso. Eu vou ler na versão NVI. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, ou mar da Galileia, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali perto pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar. Ó amado Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Lava-nos nessa noite, Senhor, e realmente fala ao nosso coração, pelo poder do teu Espírito. Fala, Senhor, fala. Queremos dizer, e eu, representando o teu povo, quero dizer, como disse Samuel:
Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque os teus servos ouvem. Fala conosco, Senhor. Quebra as cadeias, os paradigmas, os conceitos humanos, os pensamentos carnais. Ó Deus, quebra tudo que nos atrapalha de te compreender melhor, de te seguir melhor, de te amar mais. É no nome de Jesus que oramos, te agradecemos e te glorificamos e te pedimos, implorando, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Deus vai falar com você? Então pode falar para o irmão, Deus vai falar com você. Deus vai falar com você, se prepara, meu irmão. Fala para o outro que está do teu lado, ó, Deus vai falar com você, irmã. Está preparada? Irmãos, a igreja é de Jesus Cristo. A igreja pertence a Jesus Cristo. A igreja é do Senhor Jesus. Por isso que quando entramos, nós devemos cumprir aquilo que diz a palavra de Deus, esconder os nossos pés, no sentido de reverência. Por isso, filho, agora desligue o seu celular, ou coloque no vibracal, tenha atenção somente no Senhor, saia do seu lugar somente se for realmente algo muito necessário, porque nós estamos diante da palavra do Senhor, e é um momento importantíssimo para que Deus fale conosco. Nesse texto, amados, eu quero realçar hoje algo muito significativo no coração dos irmãos, principalmente voltando aqui para o Mar da Galileia, mais em especial para a Galileia e para a cidade de Cafarnaum. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo de número 9. Mateus capítulo de número 9, versículo de número 1. Eu quero te mostrar algo importante. Entrando Jesus no barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Que cidade era essa? Era a cidade de Cafarnaum. A sua cidade. Cafarnaum era uma cidade que ficava dentro da Galileia. E na Galileia tinha o mar de Genezaré, ou o mar da Galileia, que era um mar muito grande também. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre essa região, a Galileia. A Galileia. E principalmente sobre Cafarnaum. Por quê? Porque essa cidade, ela tem uma representação importantíssima para o cristianismo. A Galileia, ela foi o quartel-general de Jesus Cristo. A Galileia era no norte de Israel. Jerusalém ficava a sul de Israel. A Galileia era um lugar desprezado pelos líderes religiosos, por vários motivos. Mas Jesus cresceu nesse lugar, Jesus viveu nesse lugar, e foi desse lugar que ele levantou os seus obreiros para fazerem parte do seu time, para fazerem parte da maior obra que existiria na terra, que era a comissão apostólica, a criação da igreja de Jesus. Essa cidade de Cafarnaum, irmãos, ela, inclusive na arqueologia, ela é muito interessante, porque, só para vocês terem uma ideia, Jerusalém, a cidade de Jerusalém, ela foi uma cidade muito, uma cidade onde teve palcos de muitas guerras, de muitas conquistas, a troca de muitos poderes.
Então muitos reinos foram criados em Jerusalém ao longo desses quase 3.000 anos de história. A começar com o rei Davi e depois com a destruição do templo, com Nabucodonosor, com a reconstrução do segundo templo, depois da destruição do templo no ano 70 depois de Cristo, com o imperador Tito, e ali árabes dominaram durante muitos séculos sobre Jerusalém, os bárbaros e tantas outras nações que iam através das cruzadas da história da igreja. Então Jerusalém, ela passou por muitas transformações. Hoje, por exemplo, quando os arqueólogos vão fazer as suas escavações, tem muita coisa debaixo daquelas construções. Então muitas vezes é até difícil de saber que período que pertence àquelas descobertas. Se é do ano 500 antes de Cristo, se é do ano 500 depois de Cristo. Mas olha que interessante, Cafarnaum não foi assim. Olha que interessante, presta atenção nesse dado arqueológico. Cafarnaum, por ficar a norte, uma cidade desprezada, não era a capital da adoração, como Jerusalém, a cidade do grande rei. Cafarnaum, ela começou no ano 2000 a.C. a ser edificada, e ela continuou sendo edificada por mais 1000 anos depois de Cristo, ou seja, ela tem 3.000 anos de história. Depois da destruição do templo no ano 70, Cafarnaum foi cuidada por beduínos, na grande maioria desses 1000 anos depois de Cristo. Então, tudo que tinha em Cafarnaum foi preservado, e os arqueólogos desses dias, contemporâneos, têm feito descobertas fantásticas sobre essa cidade. Para vocês terem uma ideia, a sinagoga que Jesus adorava a Deus, a encontraram. Isso são dados científicos da arqueologia secular, queridos, dos grandes arqueólogos seculares. Acharam as escavações da sinagoga de Jesus, onde Jesus cresceu aprendendo a lei, cresceu sendo ministrado, cresceu ali sendo educado, onde possivelmente lá em Lucas capítulo 4, ele abre o rolo e lê os manuscritos de Isaías. Possivelmente foi por ali, e foi muito curioso porque até o material pelo qual foi feita aquela sinagoga ainda está ali. Ou seja, quem um dia tiver a honra e o privilégio de ir em Israel, eu diria, segundo o meu professor do mestrado, André Mira, pastor André Mira, vá lá em Cafarnaum, entre na sinagoga que o teu rei entrava, e pise lá e cultue a Deus naquele lugar. É muito lindo porque a base da sinagoga ainda está intacta. Foi feito por uma pedra escura, uma pedra provavelmente vulcânica, que não é daquela região. Então a sinagoga que foi construída em cima daquela é uma pedra clara, e fica aquela diferenciação entre a sinagoga de Jesus e a sinagoga atual. E olha por que Deus preservou esse lugar, porque esse lugar tem muito a nos ensinar. Porque foi desse lugar que Jesus levantou os seus principais apóstolos e discípulos. Hoje eu quero falar 5 coisas. A primeira, consolo. A segunda, simplicidade e modéstia. A terceira, uma vida social significativa. A quarta, o ensino pela palavra de Deus. E o quinto, relacionamentos marcados por amor, respeito e propósitos. Essa cidade, queridos, ela possivelmente nos dias de Jesus, dizem os historiadores, tinha Cafarnaum por volta de 1.500 a 10.000 pessoas. A principal atividade deles era uma pesca, por causa do mar da Galileia. E aqui Jesus vai até eles. Há 4 homens, filhos de um outro,
e ali chega para eles e diz algo muito interessante, tanto a Pedro quanto aos 2 filhos de Zebedeu: siga-me. Ora, quais foram os critérios que Jesus teve para eleger alguém em Nazaré, em Cafarnaum, e não em Jerusalém, do templo? Olha que interessante. Jesus não podia ir lá no templo e pegar os principais sacerdotes, os teólogos, conhecedores da lei. Jesus foi na contramaré. Jesus foi lá no meio das pessoas simples, pescador. Mas eles não eram pescadores quaisquer, eram pescadores que temiam ao Deus vivo, eram pescadores que tinham características. Eu quero trabalhar sobre essas características aqui, porque muitas vezes Deus olha esses critérios para nós, Ele quer nos ensinar com esses critérios. Está aqui nesse texto. Deixa eu dar mais um dado para vocês. Por exemplo, a atividade de Jesus. Jesus era um carpinteiro, não era? Lembra isso? O pai de Jesus era carpinteiro. Naqueles dias, o filho herdava a profissão do pai. Jesus era carpinteiro. E a carpintaria daqueles dias, segundo a arqueologia contemporânea, é uma carpintaria diferente dos nossos dias. As casas lá em Cafarnaum eram casas feitas de alvenaria e depois com madeiras. Então, possivelmente a carpintaria de Jesus era mais ou menos que um pedreiro dos nossos dias completo, que faz desde a alvenaria, faz o telhado e os móveis. Nosso mestre devia fazer casas, ele entendia bem de casas. A palavra Cafarnaum, ela é muito interessante, porque provavelmente era a vila de Naum, de um homem chamado Naum. Vem dessa palavra. Presta atenção nesses dados. Os moradores daquela cidade eram moradores modestos, de vida simples, eram pescadores, não eram pessoas nobres, mas eram pessoas dedicadas, trabalhadores. Eram pessoas que tinham pés sujos, porque não tinha pavimentação. A prática comum era se lavar os pés de um judeu, principalmente daquela região, por causa da sujeira que vinha nos seus pés. Então, quando alguém recebia alguém na sua casa, uma das primeiras coisas era pedir para que o empregado ou criado ou ele próprio lavasse os pés da visita, porque isso dava um conforto bem agradável. Era característico naquela cidade que todos os sábados, todas aquelas pessoas se reunissem na sinagoga para aprender a lei de Moisés, os profetas e os salmos. E Jesus devia estar entre eles, crescendo entre eles, falando com eles, nosso mestre. Queridos, em primeiro lugar eu quero falar sobre consolo. Quando Deus chama os apóstolos, Ele os chama dessa região, de Cafarnaum, cidade ou vila de Naum. E algumas outras explicações era que era uma cidade ou uma vila de consolo. O nome Naum vem de consolo. Era uma cidade de consolo, era uma vida de consolo, uma vida daqueles que gostavam de confortar-se uns aos outros, ou sempre terem uma palavra de consolação. Cafarnaum significa isso também. Entre os judeus era muito comum essas expressões. A casa do consolo. Por exemplo, Jerusalém, a casa Belém, a casa de paz. Betel, a casa de luz. Entre os judeus ele tem essa expressão, quando ele quer chamar alguma coisa que dê uma origem. E Cafarnaum é a casa da consolação. Curioso que um dos nomes de Deus em Isaías 11:6 é conselheiro.
Jesus foi buscar na cidade do consolo pessoas para consolar, para que elas pudessem ser consolações de muitos. Guarda isso no seu coração. Deus nessa noite Ele quer te consolar, meu amado. Ele tem uma palavra de consolo à sua alma cansada, de esperança, as tuas angústias e tribulações. O seu Jesus vai até você com um consolo. Lembre que a sua lágrima não é em vão. Deus te dará respostas, porque Ele é o Senhor de toda consolação. E eu quero falar um pouco sobre consolo, porque, amados, os apóstolos eram homens simples, mas brutos, mas toda essa brutalidade foi transformada na vida deles. João, por exemplo, Tiago, filhos de Zebedeu, outras expressões também falam que eram filhos do trovão, porque deviam ser muito impetuosos, tanto João quanto Tiago, mas eles de trovão se tornaram em apóstolos amorosos, mensageiros da consolação. O apóstolo João foi chamado o apóstolo do amor. Quero falar um pouco sobre consolação nessa noite de ceia. Sabe por quê? Porque quero te explicar um dos dilemas da sua vida. Quero te dar uma resposta da parte do Senhor às tuas tribulações. Sejamos honestos, ninguém gosta de tribulação. Alguém aqui que gosta? Algum masoquista de Jesus? Se há algum, eu vou orar. Ninguém gosta de tribulação. E tem hora que nós nos perguntamos: por que, Deus, eu passo por isso? Por que, Deus, meu marido não muda? Meu pai não muda? Por que, Deus, eu vivo esse dilema na minha casa, entre os que eu amo? Por que, Deus? Recebe essa palavra do Senhor no seu coração. Não há mensagem mais poderosa do que aquela que nasce das nossas entranhas e experiências. Esse é o porquê você passa pelo que passa. Porque hoje você vive no deserto e na tribulação, mas amanhã, logo cedo pela manhã, virá a tua vitória, e você glorificará o teu Deus. E quando você glorificar o teu Deus, você vai se deparar com muita gente que está vivendo os mesmos dilemas que você viveu, e aí você vai ser instrumento de consolo e cura para aquele que sofre. Recebe do Senhor. Foi isso que aconteceu com esses homens. É por isso que a gente passa pela prova. Pastor, e o que fazemos na prova? Nos lançamos aos pés de Jesus e choramos e falamos: Senhor, me ajuda mais um pouco, para eu prosseguir mais uns passos, até que a tua vitória venha sobre a minha vida. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pelo amanhecer. Deus foi buscar na cidade do consolo homens simples para consolar o mundo. Mas antes deles consolarem o mundo, eles sofreram. E como sofreram. Mas hoje, quando a gente olha para Pedro, para João, para Tiago, para André, para Filipe, para Bartolomeu, para Judas, para Tadeu, para cada apóstolo, cada discípulo, cada discípula, foram instrumentos de consolo. Meu amado, você é instrumento de consolo. A sua história não é por acaso. Você é eleito por Deus. Jesus foi lá, em Cafarnaum, fez uma pesca maravilhosa, deu uma instrução, uma voz de comando, como eu preguei semana passada. Pedro deve ter dito: mano, não estou entendendo nada, só vou obedecer. Cansado mesmo, obedeceu. O que aconteceu? Um milagre. Todos ficaram espantados. Pedro vê que é pecador, Pedro vê que Jesus é santo e o adora. E aí, por último, Jesus fecha com chave de ouro e diz:
partir de hoje vocês não vão mais pescar esse peixe. Esse peixe aqui, que vocês são bons, porque você me obedeceu, viu, Pedro? Porque você me obedeceu no mundo natural, eu vou te ensinar a pescar no mundo espiritual. Vem, e vamos ser pescador de almas. E aí começa a escola dele. Estamos na nossa escola ou não, amados? Deixa Deus nos conduzir na nossa escola, amém? Essa é a nossa escola. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: nós seremos instrumentos de consolação. Nós seremos instrumentos de consolação, porque o nosso Jesus é consolador. Ele é consolador. E ele disse: esperai até em Jerusalém, até que sejais revestidos do alto, e o Consolador virá sobre vocês. O Paracletos, no grego, aquele que está ao lado, aquele que é conselheiro, que também do grego deriva esse entendimento, aquele que é advogado, aquele que te ensina, que é o mentor, o líder, aquele que te conduzirá até a consumação dos séculos. O Espírito de Deus habita em você, amado, habita em mim. Somos consolador, recebe esse consolo do Senhor. Aleluias. Segundo lugar, eles eram pescadores, e a vida de um pescador é uma vida simples, irmãos. Mesmo que ele pudesse ser um empresário, microempresário bem sucedido, mas era um microempresário operário. Podia ter posses, possivelmente Pedro, dos três, era o mais abastado. Não era como Levi. Não, Levi era um irmãozão chegado na bufunfa. Levi era publicano. Levi pagava as contas. O texto dos evangelhos diz que quando Jesus chega para Levi e diz: segue-me, Levi, e ele segue, os outros evangelhos confirmam que houve uma festona na casa de um publicano, na casa de Levi. E aí Levi chamou todo mundo, pagou a conta para todo mundo, e chamou o mestre e disse: agora, mestre, prega para essas publicanas, para esses publicanos, para essas prostitutas aí, que eram tudo meus amigos. E a Bíblia diz que muitos se converteram. Era rico, mas olha só, ele também era dali, daquela redondeza, ele vivia entre eles. Mas eu quero hoje focar os meus olhos aqui, nesses três homens principais: Pedro, Tiago e João. Eles eram simples, queridos. Sabe uma característica que deve ser sempre marcada na vida de um filho de Deus? Uma vida de modéstia. Aprendam isso. Nós cristãos não fazemos votos de pobreza, não, mas aprendemos a viver uma vida modesta. O que é uma vida modesta? É uma vida com simplicidade, sem ostentação. Aprenda isso, filho. Vai ser útil no seu ministério isso. Não estou dizendo que você não pode ter carro zero, nem casa bonita, nem andar de jatinho, nem andar de helicóptero. Tem irmão aí que já está até andando de helicóptero aqui na igreja. Está tirando a carta. E eu falei para ele: quando você pegar, irmão, leva o pastor para passar o medão. Não é? É bom ficar no chão, não é, gente? O negócio de andar de avião aí dá um medo violento. Mas eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo o seguinte, irmãos: a modéstia e a simplicidade não está no nosso bolso, nem naquilo que possuímos, está no nosso coração. Esses homens foram marcados por simplicidade, uma simplicidade da alma, de saber ser gente, de saber ser humano. Filho, conserva isso no seu coração. O John Wesley, um dos maiores pregadores dos últimos séculos, ele era marcado de modéstia. O que é modéstia? Modéstia não é ser ingênuo, é ser uma pessoa que sabe viver com muito e com pouco. Quando eu vejo o nosso pastor Enéas Tonini, eu vejo assim: é um homem modesto. Poderia estar vivendo numa cobertura de alguns milhões, ele está na mesma casa que viveu a vida toda.
Não estou dizendo que você não possa trocar, que você não possa ser um empresário. Não, não é isso. Irmãos, eu conheço pessoas ricas que são simples, que sabem cumprimentar o pobre e tomar um café no bule de um irmão pobre, café requentado, e não reclama. E conheço pobres nojentos, que quando tomam, credo, não, entendeu? Sabe? Simplicidade é isso, é aquela pureza do coração de saber viver a vida como ela é. Guarda esse detalhe. O quartel-general de Jesus, ele foi buscar pessoas simples, e a única que não era simples, que era Levi, era desprezado pelos demais, porque era um publicano. Guarda isso como segundo ponto. A simplicidade, ela vai ser um instrumento poderoso na nossa vida, porque a simplicidade, a modéstia, remete à ideia de pureza. Pode ver, irmãos, é difícil a gente encontrar uma criança que não seja simples, é ou não é? Todas as crianças são simples e modestas, gostam de se arrumar, gostam de se ajeitar, claro, mas elas não ficam ostentando o tempo todo, até porque não sabe isso. E se são assim é porque o pai e a mãe ensinou, é ou não é? Porque o que ela quer é ser feliz, o que ela quer é brincar, o que ela quer é viver. E o cristianismo é isso, gente, é viver. O que a gente quer é viver. Viver como? Viver bem, viver para Deus, viver para o próximo, viver intensamente a nossa vida. Terceiro lugar, os habitantes de Cafarnaum, da cidade da Consolação, que eram simples, descobriram os arqueólogos que lá tinha lagar. Tá, pastor, e o que tem isso a ver? Lagar numa cidade representava vida social significativa. Explica, pastor. Explicar. O que era o lagar? O lagar era um lugar em que havia plantação de vinhos, e naquele lugar onde tinha plantação de uvas, as videiras, se colhiam as uvas e se pisavam com os pés, e depois se deixava decantando no lagar, até que o mosto virava vinho. E onde havia lagar, havia vida social. As pessoas iam lá comprar o vinho, beber o vinho, se relacionar, comer um churrasco. Em Cafarnaum era marcado por uma vida social de relacionamentos significativos. Muitas cidades de Jerusalém não tinham lagar, porque eram cidades onde não se tinha muitos relacionamentos. Presta bastante atenção. Deus chama para o seu time pessoas que gostam de gente, gosta de comer pizza junto, gosta de comer camarão na moranga, com aquele arroz maravilhoso, Ângela, gosta de comer escondidinho, gosta de comer pizza do Reinaldo, gosta de comer. Gente, como é bom estar com os irmãos, como é bom, gente, como é maravilhoso, é ou não é, amados? Ô irmãos, como é bom poder comer pão com ovo com os irmãos, como é bom, gente, como é bom poder tomar um café, como é bom poder olhar nos olhos, como é bom sentir saudade, amados. Você sabia que nós somos privilegiados com essa expressão saudade? Em muitos idiomas não existe saudade, a expressão saudade. No português tem. O que é saudade? Poxa, eu estou com saudade do sentinela, eu estou com saudade de receber os irmãos, saudade. Dá para ver que o time de Jesus era um time onde eles viviam uma vida social abundante. Eles não viviam só para si, eles viviam para o outro, gostavam de gente. Queridos, um dia Deus levantou essa igreja para ser uma família, marcadas por relacionamentos saudáveis. Deus não pôs no meu coração sermos uma empresa, nem um supermercado da fé. Respeito as demais que são assim, Deus tem os seus propósitos,
Mas eu sei de uma coisa: essa igreja não nasceu para ser isso, pelo menos enquanto eu for pastor dessa igreja. Sabe por quê? Porque a igreja de Jesus é um corpo vivo. A gente olha nos olhos, se alegra com quem se alegra e chora com quem chora. A vida dos moradores da cidade do Consolo eram vidas marcadas por intimidades. Irmão, não estou falando que você não vai sair da casa do irmão, não estou falando isso. Eu estou falando que esporadicamente você pode tomar um café com o irmão. Estou falando que você pode convidar alguém para comer na tua casa. Nossa vida é corrida, nós moramos no subúrbio, mas é metrópole também. Chegamos tarde, estudamos. Mas como é bom poder olhar nos olhos e dizer: eu te amo, meu irmão. Você é importante para mim. E saber que essas palavras saem do nosso coração. Amém, igreja? Eles eram assim, viviam uma vida social. Quarto lugar, eles estavam envolvidos no ensino do quê? Da palavra de Deus. Os pais educavam seus filhos em casa, a lei de Deus. As mães educavam seus filhos em casa, na lei de Deus. Papai e mamãe, eu sei que a vida é corrida, mas não deixe os seus filhos ficarem sem a lei de Deus. Muitas mensagens que eu preguei aqui para vocês, nasceu lá em casa, meu cultinho, enquanto falava para os meus filhos. O Espírito Santo, fui dormir com aquilo, acordei com aquilo e preguei para vocês depois. A nossa igreja começa em casa. Se a nossa casa é uma verdadeira igreja, a nossa igreja vai ser uma verdadeira casa. Casa de paz. Não deixe essa tarefa para a mamãe. Papai, você é o sacerdote do lar. Se posicione. Pastor, minha mulher não quer saber. Deixa ela. Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Pega os seus filhos, faz o seu papel. Pastor, meu marido não quer saber. Caminhando vai, filha, para Canaã. Deixa ele lá, ora por ele. Deixa ele lá. Pega os seus filhos e ensina a palavra do Senhor. Precisa ser todo dia, pastor? Não. Tem um culto familiar, uma vez por semana, duas, mas tem. Eu tenho certeza que os teus filhos, quando crescerem, não se esquecerão da lei do Senhor. E eles aqui não só ensinavam em casa, porque sabe como o judeu ensina a ler e escrever o seu filho? Ele ensina a ler e escrever pelas Sagradas Escrituras, sabia disso? A cartilha do judeu, cartilha, tirei do baú, hein? Tirei do baú, né? Os novinhos não sabem nem o que é cartilha, né? Não sabe, né? Mudou, né? Não é cartilha, né? Caminho suave, Deus. Oh, que saudade! Que saudade! Cartilha era o que era dado no primeiro ano letivo, há 35 anos atrás. Está explicado. Eu não sei até quando foi dado, mas era o nome Caminho Suave. Ali você era ensinado, você era alfabetizado, A, B, C, D, e aí ia. Primeiro ano letivo, né? Hoje já mudou. Eu sei que as técnicas mudaram, mas eu quero dizer isso. Uma criança judaica, ela é ensinada pela lei de Deus. Ela era ensinada, a mamãe e o papai dizendo: Adonai, escreve Adonai, filho. Aí escrevia. Aí depois escreve Abraão. E ensinando no que, pastor? Em tábuas, em cerâmicas, em papiros. Não era em folha. Essa descoberta é recém. E eles aprendiam cedo a lei do Senhor. E quando eles iam para a sinagoga, silêncio. Porque agora o sumo sacerdote, ou melhor, o sacerdote, lerá a lei. E ali liam a lei com aquela reverência.
Mas e aí, pastor, podia levar a Bíblia para casa? Não dava. Por quê? Porque os rolos eram em pergaminhos. Então um livro, por exemplo, Gênesis, eram 5, 6, 7, 10 rolos. Só umas pessoas muito ricas podiam pedir para que os escribas, copistas, fizessem para ele uma cópia para eles terem em casa. Isso era raríssimo. E quem tinha eram os sacerdotes, porções apenas. Porque quando Paulo diz, traga os meus livros, traga a minha porção, possivelmente eram só os textos prediletos de Paulo. Porque 66 livros em pergaminho enchia essa parede aqui, gente. Não era possível você ter. Então, se vinha com toda a reverência. Mamãe ensinava em casa, papai ensinava em casa, e agora as crianças aprendiam ouvindo. E depois que era ouvido, aí debatiam aquele assunto, dialogavam sobre aquele tema, e oravam, e iam para suas casas. Presta atenção, Jesus escolhe pessoas simples, pessoas que vivem no meio de uma consolação, pessoas que vivem uma vida social significativa, pessoas que viviam a simplicidade da busca da palavra de Deus. Lá em Nazaré dos gentios, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não era assim que diziam os estudiosos? Tem nada de bom lá. Porque ali eles aprendiam por amor e não por interesse, como eram os fariseus, os saduceus no templo. Porque na escola farisaica, na escola dos religiosos, eles tinham aquela ostentação: meu filho vai ser um fariseu. Em outras palavras, vai mandar que nem eu, vai ganhar bem que nem eu. Por isso que Jesus combateu a institucionalização do templo, entrou destruindo tudo, porque ali eles aprendiam não pela beleza de aprender, não pela doçura de aprender, um aprender desinteressado. Vou explicar o que é isso. Não se aprende para dominar, se aprende por amor. Amor a quem? A Deus, de viver uma vida melhor. Esse é o aprendizado de todo o coração. Eu vou aprender no seminário, porque eu vou chegar lá mandando, vou ser o cara. Tolice, besteira. Eu vou aprender, por quê? Porque eu amo meu Deus e eu quero entendê-lo melhor. Olha o sinal de Deus aí. Olha o sinal de Deus aí. No mundo você pode aprender para dominar, mas para Deus você aprende por amar. E ali eles aprendiam simplesmente por amar, para poder realmente levar os dízimos, levar as ofertas, adorá-lo, sabendo que eles nem seriam sacerdotes, porque não eram descendentes da tribo de Levi. Eram homens simples, que não tinham formação acadêmica. O 13º apóstolo, que é Paulo, nasce lá na frente. Esse sim tem formação acadêmica, de rabi, mas lá na frente, depois que a igreja já está montada. Deus vai na contramão de qualquer sistema, para mostrar que o que mais vale é aquele ensino no coração, da alma. Sabe, amados, como eu amo ver alguém que muitas vezes mal sabe ler e escrever, como foi o seu Francisco um dia na minha vida, mas que cria na palavra de Deus de todo o coração. Seu Francisco é um senhor que era pedreiro, não sabia ler e escrever, e quando eu me converti eu ia na casa dele, e ele abria João 3 e começava a passar os dedos em cima dos versículos contando a história de Nicodemos, mas chegava uma hora que ele parava, porque ele só tinha decorado até ali, e ele falava assim para mim: leia para mim, filho, leia. E ali eu ficava lendo a Bíblia para ele. Ele falou: como eu queria ter a leitura que você tem. Eu falava: irmão, você tem um coração de Deus. E ali a gente orava, e ali a gente buscava a face de Deus, madrugada dentro. O Senhor, um pedreiro, gente, marcou a minha vida, porque ele aprendia por amar a Deus. Olha aí, quer fazer parte do time de Jesus? Aprenda por amar a Deus. E o último ponto,
Relacionamentos marcados pelo amor, pelo respeito e por propósitos. Olha que iluminação Deus me fez enxergar. Lê comigo o último versículo, o 10, o penúltimo. 10 e 11, olha que coisa fantástica. O que está escrito aí? Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Lucas 5, 9, ou melhor, Lucas 5, 10. Sócios de quem? Simão Pedro. Sócio. Vem cá. O que é uma sociedade? Vamos lá. O que é uma sociedade? É uma união contratual de pessoas adultas, responsáveis, que trabalharão juntos diante de um acordo, dividirão os lucros ou os prejuízos. Em outras palavras, sociedade é um casamento sem a parte boa. É ou não é? É um casamento sem a parte boa. Tem suas exceções. Depois eu quero entender essas exceções. Ah, vocês são sócios. Vocês são os donos, não são sócios. Ah, bom, por isso que eu queria entender. Ah, vocês são sócios. E tem a parte boa, claro. Mas uma sociedade. O que é uma sociedade, irmãos? Por isso que a Bíblia fala para a gente não viver em julgo desigual. Ou seja, com sociedade, com quem pensa contrário a nós. Por quê? Vai dar confronto, vai dar atrito. Agora presta atenção nesse texto. Na transfiguração, Jesus chama quem para subir com ele lá no monte? Pedro, Tiago e João. Mas quem é que está aqui? Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a peça que haviam feito, como também Tiago, João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, porque Simão já estava falando aqui. Olha que interessante, olha que característica marcante para se fazer parte do time de Jesus. Lembra que eu falei que eles tinham uma vida social? Aqui não era só uma vida social, porque a vida social é de relacionamentos espontâneos. Você não tem obrigação de ir lá no lagar, comprar sua ovinha, tomar seu suco de uva ou seu vinho. Uma vida social é espontânea. E aqui é uma vida de compromisso com o outro. Eles eram sócios, gente. Olha que coisa fantástica. Dos 12 apóstolos, os 3 principais eram sócios. Olha que coisa magnífica. Deus escolhe alguém para fazer parte da engrenagem maior dele, chamada igreja, ministério apostólico, a maior obra da terra, e chama 3 sócios. Por quê? Porque eles já se davam bem nos negócios. Porque uma sociedade que prospera, ela tem amor, ela tem respeito e ela tem propósito. Vou explicar para vocês. Se você não suporta o seu sócio, odeia, você consegue manter essa sociedade? Só se matar o sócio. Aí, isso é assassinato. Não dá. Como andarão 2 juntos se não estiverem de comum acordo? Não dá. Mas Jesus estava vendo aqui pessoas que se amavam antes de amarem as suas tarefas. Olha que interessante isso, gente. Eu fico imaginando aqui o diálogo dos 3. Num dia como foi esse, que eles passaram a noite toda pescando, e de repente Pedro vai e erra lá, ao invés de segurar bem ali a rede, escapa e vai tudo embora. Fico imaginando os filhos do trovão olhando para Pedro. Pedro, de novo, Pedro. Noite toda, Pedro. A sede foi embora, Pedro. O Mar da Galileia, ele fica numa localização geográfica onde vem um vento esporádico por causa das montanhas. Por isso que tem hora que estão andando de barco, vem uma tempestade. Até hoje é assim. É uma região geográfica que
é passagem de vento. Então de repente você fala, o mar está beleza, vamos passar para o outro lado, vem uma tempestade, de última hora, porque vem um vendaval. Então imagina a dificuldade desses homens, vivendo ali pescando, e de repente passa um vento, está na tempestade entre a vida e o peixe, fica quem? A vida, deixa o peixe. Aí você olha assim, e as contas para pagar, Pedro, e agora? Aí o outro filho de Zebedeu, que era trovão também, Tiago, fala, Pedro, de novo, né, Pedro? Eu estou ilustrando, viu, Jesus? Isso não está na Bíblia não, tá? Estou imaginando um dilema de um sócio. É assim, projeta algo, investe e tal, burros na água. A gente olha com aquela cara de frustração. Aí depois de vociferar tudo que tinha para vociferar, fala, vamos embora para casa, vai, vamos lá para o lagar. Ai, que bom que você é, rapaz, alguém que eu amo, hein, meu? Vamos lá, amanhã a gente dá um jeito. O amor, irmãos, o amor estava acima do resultado propriamente dito. O amor de estar junto, de estar ao lado. O amor de querer construir mais uma fiada de bloco, de querer dar um passo além. Irmãos, Jesus chamou pessoas que viviam um amor intenso entre elas. Respeito, vamos lá. Uma sociedade sem respeito não subsiste, porque você fica na troca de alfinetadas o tempo todo, é disputa o tempo todo, ninguém aguenta isso. O respeito pelos estilos, pela forma, pelo jeito. Onde há respeito, há essa valorização do outro, do jeito que o outro é. Olha que interessante, Jesus olha para eles, vê amor neles, vê respeito entre eles, e agora vem propósito. Por que eu falei propósito? Porque eles eram sócios, eles tinham uma ambição profissional, eles não estavam ali para brincar, eles tinham que pagar as contas de casa, eles tinham que produzir, eles tinham que fazer alguma coisa, então eles tinham que trabalhar, e eram trabalhadores, tinham um propósito. Se desse tudo errado, o amor compensava e o respeito tolerava, para que no dia seguinte os três, vamos então amanhã de novo? Vamos de novo, Deus vai mandar peixe, Deus vai fazer um milagre. Eles não eram aquele um que se encostava no outro e faz você e eu fico aqui só empurrando com a barriga enquanto você carrega os blocos. Não, eles tinham um propósito, eles eram sócios, queriam pescar, queriam crescer, eles tinham essa ambição, mas era uma ambição pela ambição? Não, irmão, presta atenção, há uma grande diferença entre a ganância e a ambição. Filho, seja alguém que tenha sonhos, não viva a sua vida, sabe, descompromissado não. Olhe para um futuro bonito e trabalhe em cima dele. Sonhe sim com ambição, porque ambição não é pecado. Pecado é o orgulho, pecado é esse egoísmo desenfreado, isso sim é pecado. A ganância é pecado, porque a ganância quer tomar o que pertence do outro, na marra, e a ambição quer conquistar o espaço de acordo com as suas competências e habilidades. Filho, se você tem competências e habilidades para construir 10 casas, construa as 10 para o seu Jesus, em nome dele, amém? Se você tem condições de ser um empresário, seja para Deus, em nome de Jesus. Pastor, estranho. Filho, o empresário é um instrumento da sociedade. O empresário é um instrumento de liderança na sociedade. Ele presta um serviço público, social, sabia disso? Ele pode ganhar dinheiro? Pode. E ganha dinheiro? Ganha, porque ele tem essa ambição. Mas ele favorece milhares de famílias, pessoas que estão sendo empregadas. O verdadeiro empresário, ele faz um trabalho social maravilhoso. Aí é onde entra o empresário que tem ambição e o empresário que tem ganância. Estão entendendo, amados? Se Deus te deu o dom, vai, filho, tem esse propósito. Se Deus te deu uma habilidade, vai, conquista tudo que está para você. Tem propósito,
Tenha propósito. Deixa Deus te conduzir como Ele quiser. Agora, se você é uma pessoa simples, uma costureira, uma cozinheira, seja a melhor cozinheira de Jesus. Que assim como Ele usa o irmão empresário, Ele vai te usar também poderosamente, porque você está trabalhando para Ele. Só quero te lembrar que um dos maiores governadores das Escrituras era copeiro. Entendeu? Faça a sua comida bem direitinho. Quem sabe um dia você vai ser prefeita de Ferraz, em nome de Jesus. Sociedade. Eles eram sócios. Eles eram sócios. Vamos recapitular a lição de casa de hoje? Cidade de consolo, simplicidade e modéstia, vida social espontânea, ensino voltado na palavra de Deus e relacionamentos marcados de amor, respeito e propósitos. Tinham valor ou não tinham? Pode vir alguma coisa boa da Galileia? Pode. Pode vir alguma coisa boa de Ferraz? Pode. Em nome de Jesus. Recebe essa palavra no seu coração, porque é das coisas simples que Deus faz grandes coisas. Amém? Vamos orar e vamos pedir: Senhor, estamos aqui e queremos fazer parte do teu time, queremos fazer parte da tua escola, que os teus critérios possam nos ensinar nessa noite. Ó Deus, transforma o nosso coração, enche-nos do teu Espírito e conduze-nos. E eis-nos aqui, Jesus, eis-nos aqui para aquilo que tu tens para nós. Recebe a nossa vida em teu nome. Amém. Queria simplesmente citar uma frase para que a gente pudesse ir para a ceia, que meu filho Lucas escreveu, que eu achei lindíssima. Foram suas palavras que me deram coragem. Elas se tornaram minha luz, que me guiará até o caminho certo novamente. Que as palavras de Jesus possam realmente derramar sobre nós essa coragem e que possam guiar-nos sempre nos caminhos certos de Deus. Amém?